E ali eles permitiram trazer, entendeu? Ali um questionamento, um questionário, né? Um questionário ao povo, principalmente a Moisés. E o questionamento deles foi justamente que a terra era boa, e a terra era de frutos grandes, manava leite e mel, e os outros demais, vendo a terra, eles recuaram. Por que eles recuaram? Porque eles viram os defeitos da terra, eles viram coisas como gigante, homens valentes, e aí ele falou assim, tem homens gigantes lá, tem homens valentes lá, certo? A terra realmente, eles reconhecem, a terra realmente ela é boa, ela mana leite e mel, os frutos são grandes, conforme está aí para vocês verem, porém, ali tem gigantes, né? Ou seja, eles se amedrontaram. De imediatamente, eles ficaram com medo de entrar na terra devido a algumas coisas, né? É aquele negócio, né, irmão? Muitas vezes você até quer entrar, você até quer fazer as coisas, mas quando acontece algo, entendeu? Isso pode te amedrontar e fazer com que você recue, fazer com que você perca a sua bênção, irmão, fazer com que você perca a sua vitória. Isso não acontece só com uma ou com duas ou três pessoas, a maioria das pessoas, né? Aí chega lá e fala assim, é cômodo. É cômodo para mim quando está dentro do meu horário, né? É cômodo para mim quando está no meu perfil, é cômodo para mim quando eu posso pagar, né? Mas é difícil para mim quando eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que me planejar, eu tenho que fazer um projeto aqui, já deixa de ser cômodo já. Então o que acontece? Quando na dificuldade, muitas pessoas, elas recuam, elas voltam para trás. Por quê? Porque aquilo na vida dele são justamente os gigantes. Ele não olha para o que pode acontecer depois disso daí, não é? Sempre tem, Bruna, uma evangelista, uma luta, sempre vai ter uma luta. Não adianta você querer uma vitória sem querer um mal, se você não tiver luta. Tem que ter uma luta para você ir para frente. De repente não é aquele momento, é outro momento, e se você desiste disso daí, você deixa também de perder. Você perde, né? Em vez de você ganhar a vitória, você perdeu. Mas por quê? Porque você automaticamente desistiu, certo? Irmãos, tem muitos sonhos, muitos projetos na minha vida que não foram concretizados de imediato. Não foram concretizados de imediato, né? Na verdade, Lacerda, você imagina se você já chegasse aqui em São Paulo, já tivesse tudo pronto, a pizzaria pronta, tudo montado e tal, e já vamos entrar e vamos trabalhar, né? E conquistar, isso daqui é meu, né? Isso aqui é da minha família. Mas não foi assim. Foi luta, foi de noites acordado, foi de dias trabalhosos, né? Foi de planejamentos, foi de pessoas dizendo não, né? Foi de pessoas querendo fazer com que você volte, com que você esfraqueja, né? E tantas coisas mais que aconteceram, a mesma coisa, irmão, a mesma coisa, não é fácil. Hoje mesmo eu tive uma triste notícia, irmão, certo? De algo que aconteceu, e eu não quero já entrar aqui, não quero demorar em passar para minha esposa, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas hoje me trouxe assim, uma tristeza muito grande de um pastor que veio a óbito, né? Hoje ele dentro de casa, ele caiu, me parece que ele caiu de uma escada, e ali ele foi grave o que aconteceu com ele, e ele veio a morrer, né? O nome desse pastor, o Flávio, e eu conheci ele, minha esposa também, no que nós conhecemos, no dia que nós conhecemos ele, não foi num momento legal, não foi num momento bom, ele estava em crescimento talvez espiritual, algumas coisas estavam acontecendo na vida dele, e eu verdadeiramente ali teve coisas que eu preferi, né, não aceitar a situação que ele estava querendo me levar, né, numa situação muito desagradável, né, em respeito às pessoas que talvez me assistam e conheçam ele.
Mas passou o tempo e nós chegamos até a conversar sobre outras situações e eu não esperava que isso iria acontecer, irmão. Sinceridade, eu não esperava, né? Mas a vida nossa, ela traz algo para nós de grande valia em todos os momentos. São ensinamentos que nós vamos levar o resto da nossa vida, né? Certo? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Essa frase, ela não me deixa muito contente com essa frase não, do Simone. Ensinamentos que nós vamos levar para o resto da nossa vida, né? Eu acho que os ensinamentos nós temos que aprender com eles aqui, né? E passar esses ensinamentos também, né? Nós vamos passar esses ensinamentos para as pessoas, né? Quando as pessoas olham e veem dentro dessa palavra aqui de Caleb, e ele cobrando, ele falou assim, isso há 40 anos atrás. Agora veja, e eu fecho aqui e passo para minha esposa. Verso número 8 diz assim: mas os meus irmãos que subiram comigo, Caleb falando, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Você vê só a palavra, né? Perseverança. Todos eles ali negaram, mas ele está dizendo, eu, porém, fui diferente deles. Eu fui diferente deles. Está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui diferente deles. Se nós, dentro de uma família, um contexto de família, a minha mãe, ela citou uma frase quando eu era criança, e eu tinha poucos anos, e eu estava dobrado no joelho, orando a Deus, quando passou minha mãe e meu pai no quarto nosso de família, orou, e me viu ali com o joelho dobrado, e chamou meu pai e falou assim, vem aqui, Severino. Aí meu pai veio ali, né, e orar, dobrando o joelho ali, orando, e eu só ouvi a palavra que ela diz assim, esse menino, ele é diferente dos demais. O que ele falou, o que ela falou? Esse menino é diferente. Esse menino é diferente dos demais. Está entendendo? Observa Caleb aqui, dizendo aqui, olha, então, olha aqui, irmão, mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, desanimaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Está vendo? Quer dizer, ele teve, perante as pessoas, são 12 pessoas, né? 2 estavam a favor, Josué e Caleb. E os 10 ali, todos ali, com palavras negativas. Já pensou, irmãos? Né? Você no meio de um povo assim, tudo bem, está lá o Rafael, 10 contra o Rafael, só tem o Rafael e mais um outro lá. Aí o Rafael, opa, peraí, não concordo com vocês não. Vocês podem ter esse pensamento aqui, mas o meu pensamento, ele é diferente. Está entendendo, irmãos? É como Josué chega num momento assim, das 12 tribos, ele tinha que repartir cada uma indo para um lado, outra para o outro, outra para o outro. Aí ele fala assim, olha, vocês têm que pensar o que vocês querem. Eu mesmo, eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor. Glória a Deus. Entendendo? Quer dizer, vocês já conhecem, vocês já andaram, vocês já viram as maravilhas, vocês já sabem a resposta, agora é com vocês. Porém, eu e minha família servimos ao Senhor. Quer dizer, mais uma vez ele vai de encontro, mas não é com 10 pessoas, agora é com milhões de pessoas. Nós estamos falando de 11 tribos, porque ele participava de uma das 12 tribos. E ele agora é contra toda uma pessoa. Assim, vocês escolhem. Vocês podem escolher. Ele primeiro dá o testemunho, fala das maravilhas, e depois ele fala, agora a escolha é com vocês. Está entendendo, irmãos? Chega um momento que é assim. E no verso aqui segue, versos 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Entendeste, irmão? Você entendeu? Quer dizer, olha só, a terra, ela é sua. Por quê? Porque você perseverou.
Porque você foi até o fim. Ele não desistiu com uma palavra, ele não desistiu porque, todo mundo recebeu e eu não. Oh, tadinho de mim, né? O que Deus mais acho que fica imaginando, Simone, é pensando nos tadinhos que tem, né? Os vitimistas. Não é? Sabe os vitimistas? Só comigo acontece isso. Eu já ouviu falar isso ou não? Sim. Só comigo acontece isso. Se fosse com fulano não aconteceria. Ele não estava brigando, ele estava falando de 40 anos, irmão. Tem gente que fala de 4 dias, 3 dias, um mês, e já está, né? Ele está falando de 40 anos se passou, porque ele tinha 40 anos quando isso aconteceu. E olha aqui, irmãos, para encerrar. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Quantos anos? 85. E ainda hoje estou tão forte como nos dias em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora a minha força é para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali grandes e fortes, cidades há ali, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrão, em herança. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé, irmãos, vem cá, minha esposa, em nome de Jesus. Quantos anos se passaram, irmãos? Ele estava agora com 85 anos, minha esposa. E aí ele diz assim, ele está falando assim, eu estou tão forte, entendeu? Como aquele dia. Olha que bênção, igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou tão forte como aquele dia. E agora eu quero a minha terra. E eu sei que lá tem pessoas grandes, fortes e gigantes. Entendeu? Mas eu vou entrar, vou pelejar e vou vencer, porque a terra é minha. Glória a Deus. Você compreende isso? 85 anos, né? Aí tem gente com 20 já está se entregando, com 30 já está se entregando, irmão. 40 anos, 60 anos, Deus me perdoe, eu vou falar uma coisa, mas o meu irmãozinho está com 65 anos, ele fala que ele é idoso, já está velhinho. Eu vou levar essa palavra para ele, irmão. Amém. Né? Tem um jovem lá no serviço lá que tem 20 anos, acho que até menos. Já fui parar no hospital lá, que foi não aguenta no meu coluna, uma das peças que pega lá. Vocês compreendem, irmão? É forte demais. Vem cá, minha esposa. Fechou aí, não deu certo? Oh, Jesus amado. Deixa eu pegar depois a bateria. Vamos receber a minha esposa aqui em oração. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Coloque a mão para cá, estenda a mão para cá. Espírito Santo de Deus, aqui está, Senhor Deus, a tua serva. Nós pedimos humildemente ao meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha usá-la, Senhor Deus amado, conforme a tua vontade. Fala conosco, Senhor Deus amado. Use a boca da tua filha, Senhor Deus amado, pelo poder que há no teu santo nome, Jesus. Amém, Jesus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Saudar a igreja, a Senhora, amém? Amém. Quero saudar os internautas também, que já estão todos aí. E dizer que nós vamos hoje falar sobre nascimento. Nós vamos ver qual é a diferença do nascimento para o renascer. Acho que é um pouco fácil, né? Renascer, a gente pode dizer que é você nascer novamente, mas com as suas experiências, ou seja, você vai reprogramar de novo a vida. Você fala para você, eu vou renascer. Então eu vou vir com minhas experiências e vou reprogramar tudo que eu já tenho de experiência, só que agora de uma forma diferente. Mas aqui, pode trocar, Paloma? Aqui a palavra de Deus, ele vai mostrar para nós que Jesus convida a gente a nascer e não renascer. Pode sentar, irmãos.
vocês quiserem já está abrindo aqui João 3, 1. Não precisa abrir, né? Já está aberto aqui. João 3, 1. E aqui a palavra de Deus hoje vai nos ensinar o nascer de novo. E aquilo que eu falei para vocês, que eu já iniciei falando. O renascer, o recomeçar, é você começar novamente, mas com as experiências que você já tem. Só que aqui, o Senhor Jesus, ele nos convida a nascer. Ou seja, Ele não quer as experiências que nós temos. Ele quer que você enterre essas experiências que você já tem e adquira novas experiências. Porque aqui Ele vai falar que nós temos que nascer em Cristo e que nós temos que deixar a nossa carne para que a gente possa estar em espírito. Então vamos iniciar aqui em João 3:1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipes dos judeus. Pode passar, Paloma. Este foi ter de noite com Jesus. Aqui eu já vejo uma palavra-chave. Nicodemos, né? Nós já ouvimos falar em Nicodemos. Ele foi à noite falar com Jesus. Por que será que ele não foi de dia, né? Se ele foi à noite, aqui já deixa claro que ele foi assim, nas escondidas. Ele não queria que ninguém o visse, que ele estava indo até Jesus. Porque o Nicodemos, ele era um homem na época, ele era um rabi, ele era conhecido como um dos príncipes, né? Ele era da sinagoga, então ele era mestre, ele ensinava a palavra de Deus, então ele era muito respeitado, Nicodemos. Então aqui já dá para entender que ele era um senhor, né? Porque mais para frente ele vai falar, pode um velho voltar para o ventre da mãe, então já dá para entender que ele é um senhor. Só que ele é um senhor que estudava muito a palavra de Deus. Só que de repente ele começou a ver Jesus, e Jesus pregando, falando, e vendo coisas que o que eles viviam naquele momento não tinha muito a ver com o que Jesus veio falar, né? Porque eles viviam muito as leis de Moisés. Só que é claro, o Nicodemos dá para entender que ele era um pouco diferenciado dos demais, que realmente ele seguia a palavra de Deus, mas ele convivia com outros fariseus que faziam da lei de Deus como se fosse do seu próprio querer, né? Eles faziam conforme o que era bom para eles, eles aplicavam a lei de Deus. E Nicodemos, querendo ou não, ele estava naquele meio. Então teve muitos momentos que ele começou a ficar o quê? Confuso, né? Eu sei, eu sigo a Deus, eu confio no Senhor, mas aí eu convivo com outros que também estudam a Deus, mas começa a aplicar a palavra conforme segundo os interesses deles. E aí, certamente, Nicodemos começou a ter muita dúvida, né, sobre o que Jesus falava e sobre o que ele ouvia dos demais, coisas que ele lia. Então começou a ter dúvidas. E aí, numa calada da noite, Nicodemos, ele vai visitar Jesus. Então, este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui ele já vê, né, o Jesus naquela época, o Nicodemos, ele já presenciou várias vezes Jesus fazendo os milagres. Ele fala esses sinais, né? Então ele via Jesus fazendo alguma coisa, Jesus falando, as coisas que Jesus falava, comovia ele de uma certa forma, falava: o que esse homem fala? Quem é esse homem? Eles ainda não compreendiam que Jesus era vindo do céu, né? Não, porque eles entendiam que o rei ia vir numa carruagem, talvez, ele ia vir com um exército enorme, que Jesus, né, aquele que ia vir para salvá-los, viria dessa forma. Então, naquela época eles entendiam que Cristo, quando viesse, ele ia vir cheio de poder, e poder para o homem não é o poder de glória, mas era o poder de coisas, né, materiais. Então ele ia vir com um exército enorme, ele ia vir com uma carruagem, ele ia vir com uma roupa, com uma coroa, né? Então eles imaginavam um rei mais forte ainda do que os reis da época que tinham. Então por isso que quando Jesus veio de uma forma simples, eles não aceitaram Jesus de jeito nenhum, principalmente porque ele veio de Nazaré, e naquela época Nazaré, eles diziam coisa boa não é, até combina, né, irmãos? E aí, continuando aqui, pode tocar, Paulo? Aí Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo,
que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí aqui a palavra, mais uma palavra-chave, eu imagino Nicodemos falando, como assim que eu vou nascer de novo? Só que de uma certa forma não dá para entender Nicodemos, que era mestre das escrituras, ele não compreendia a palavra nascer de novo. Ele não conseguia compreender. Como que eu vou nascer de novo? Ele não conseguia compreender que ele ia ter que jogar tudo que estava velho, do conhecimento dele para fora, né? Apagar tudo que ele já tinha, e ele nascer de novo com uma nova ideia, com uma nova estrutura, aquilo que Jesus realmente estava querendo trazer. Pode passar, Paulo? E aí João 3,4 continua, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E aqui fica, né, Nicodemos fazer uma pergunta bem de criança, não parece, irmãos? Uma pergunta assim, né, de uma criança de 10, 8 anos. Fala assim, mas para eu nascer de novo, vou ter que entrar na barriga da minha mãe? E não uma pessoa tão estudada como era Nicodemos, de tanto conhecimento que eles tinham na palavra. E era estudada mesmo, pessoas que ficavam o dia inteiro lendo, estudando, pregando, falando. Eles viviam isso 24 horas do dia. Mas quando Jesus lança uma palavra, ele não compreende essa palavra. E muitas vezes é assim mesmo, a gente lê a palavra de Deus e não compreendemos. E se a gente não tomar cuidado, a gente muda o texto e bagunça o contexto. Porque tem coisas que a gente lê, e por que às vezes nós não compreendemos? Porque a gente quer ler e entender da forma que nós estamos precisando na hora. Sabe quando você está precisando de algo e você abre e cai exatamente aquilo, mas te repreendendo, você fala, não tem nada a ver, mudou a página. É mais ou menos isso. Então a gente fala assim, não compreendo a palavra. É porque a palavra caiu, aquilo que você está passando, mas não é aquilo que você queria ouvir. E a gente fala, mas eu não compreendo essa palavra. E Nicodemos fala para ele, como pode um homem nascer de novo? Pode passar, Paloma? Voltar para o ventre da sua mãe? Pode passar? E Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Pode passar, Paloma? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mais uma coisa aqui que eu imagino Nicodemos ouvindo e falando, o que é isso? Porque se ele não compreende que é nascer de novo, muito menos o que é carne, o que é Espírito, ele falou, pronto, agora Jesus deu um nó na minha cabeça. Eu imagino Nicodemos dessa forma. Porque o simples que Jesus falou, ele já não compreendeu, agora ele deu um nó na minha cabeça. E muitas vezes a gente faz um nó na nossa cabeça naquilo que a gente tem que passar no nosso dia a dia. Coisas que a gente tem que aprender, que às vezes nós vamos ter que ter essa necessidade de sabe, esvaziar. Não vou jogar aqui, senão vai cair mesmo. De esvaziar e nascer de novo. Mas o nascer de novo aqui Jesus está falando é não trazer as suas experiências. Aquela que está cheia de isso não, isso sim. Mas por quê? Mas é, não, por quê? Aqui ele está falando para se desvaziar, morrer tudo o que você sabe em relação dos seus achismos e realmente agora buscar o que realmente faz a diferença na sua vida. Exatamente Jesus está falando isso, mais ou menos dessa forma para a gente entender. E aí ele fala que a carne é carne, se você só viver da carne, se você viver só das suas vontades, de tudo que o mundo lá fora oferece, nós vamos sempre ser carne. E a partir do momento que Jesus nos chama para a gente nascer de novo, é nascer de novo em Cristo. E aí ele fala que é da água e é do Espírito, então nós devemos de nascer novamente. E a partir do momento que a gente nasce de novo na segunda palavra de Deus, agora a gente tem que ser o Espírito. É claro que aqui Jesus fala o Espírito mesmo sendo Ele, mas se a gente viver sempre na carne, nós nunca vamos chegar nesse Espírito que Jesus nos fala. Estão entendendo, irmãos? Então a gente tem que cada vez mais se desprender da carne, ou seja, o que é a carne? Vou falar para os internautas que estão nos ouvindo. É sobre as nossas vontades mesmo. A gente viver sempre sobre as nossas vontades. Né? O que os jovens hoje em dia mais gostam? É das bagunças, gostam, não só jovem, né? Mas o mundo está meio que perdido aí nas drogas, nos vícios, pornografia. Quantas coisas tem? Né, que as pessoas hoje não sabem se desprender, não conseguem, fica ali, ó, não conseguem se desprender disso.
Isso é o falar da carne. Tem muito mais outras coisas, né? Se a gente for fazer, a gente vai ficar falando aqui até amanhã tantas coisas que tem que são da carne. Mas hoje em dia, as pessoas têm um acesso muito grande com a internet, estão com o celular 24 horas na mão, e a gente sabe que a pornografia aumentou muito entre os jovens, pessoas mais de idade. Eu já até citei para vocês que uma certa vez eu estava atendendo um paciente e eu estava montando, enquanto eu estava preparando a massa, quando eu voltei, eu fui por trás dele, que eu tenho que ir por trás para poder moldar. Ele estava vendo coisa com pornografia. Quer dizer, ele nem se aguentou. Ele poderia esperar eu atender primeiro e voltar no vício dele. Não, enquanto eu preparava, ele já estava vendo pornografia, para vocês verem o tamanho que está, né? Como que a pessoa tem um vício. Isso é um vício tanto quanto qualquer outra droga. Então é o que hoje tem. E Jesus nos convida o quê? A gente nascer de novo. Para que a gente deixe, né, a concupiscência da carne e que a gente possa ser mais espírito do que carne. Pode passar, por favor. E aí aqui continuando, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Pode passar, por favor. Aqui é Jesus falando ainda. O vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pode passar, Paloma. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Você vê que cada vez que Jesus vai se explicando para ele, ele vai usando natureza, ele vai usando a carne, ele vai falando do Espírito. Ele não fala nada que Nicodemos nunca tenha escutado ou lido. Mas parece que cada vez que ele vai falando, vai dando um nó na cabeça do Nicodemos. Vocês não sentem isso? É como se Jesus está falando e aqui ele fala de novo, mas como pode ser isso? Ele está falando, mas vocês sabem ver se vai chover, se não vai. Vocês sabem ver o vento de onde vem, que não vem, né? O vento não sabe de onde vem, mas tem uma parte que ele fala, vocês conseguem ver até quando vai chover, mas vocês não conseguem compreender a palavra. Pode passar, Paloma? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Passa. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Pode passar? Se vós faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vós falar das celestiais? Aqui ele já está falando, né? Que quando se fala coisas da terra, ele já não cresce. E como que ele vai ficar falando coisas espirituais? Porque Jesus, quando ele vem, ele fala de uma forma muito simples. A gente vai ver que muitas vezes na passagem, não nessa agora, mas a gente sabe que ele fala de forma de parábolas. Então ele fala de uma forma muito simples para que todos possam ter um compreendimento. E ele usa muito sobre sementes, ele usa sobre o homem do campo, porque é o que tinha muito naquela época, né? Ele fala da videira. Você vê que se viesse hoje, ele já ia ter que trocar um pouco mais, né? O pessoal de São Paulo vão falar de outra forma, né? Então, em cada lugar ele falaria de uma forma. E naquela época ele falava exatamente com aquilo que as pessoas mais estavam acostumadas. Era o convívio, era o meio deles, eles se davam com aquilo. Então ele fala, olha, eu falo de uma forma tão simples para vocês, e como você quer entender a parte, né, celestial. Tá sendo, eu acho que ele queria dizer, tá difícil, hein, Nicodemos, de continuar falando com você, porque eu estou explicando para você, mas você não está compreendendo. E às vezes a gente sai do culto, né? Igual eu falei da outra vez, que a gente sai falando assim, e aí, o culto foi bom? Aí eu falei, foi muito bom. Aí eu fui falado sobre o quê? Eu falei, eu sei que foi bom, mas eu não lembro mais nada. Já aconteceu assim alguma vez? Né? Então é mais ou menos isso. Ele está falando e Nicodemos não está dando muita atenção, não está conseguindo compreender. Ele está dando atenção, mas não está compreendendo. Pode passar, Paulo? E aí continua. Olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. E o Filho do Homem que está no céu. Pode passar, Paulo? Acabou? Aqui continua mais, e eu quis dar uma pausa por aí. Tá? E aí Jesus ainda vai falando para Nicodemos, vai explicando para Nicodemos em relação do nascer de novo. E assim como eu iniciei a palavra falando, o nascer de novo, ou renascer, ou recomeçar. Né? E quando a gente fala os reis, é porque a gente já vai trazer junto conosco aquilo que a gente já sabe e vai tentar melhorar.
E aqui Jesus nos convida essa noite não para a gente trazer o que temos e tentar melhorar o que temos. Não, ele fala, paga tudo que você tem e agora você tem que renascer. Agora você tem que nascer. Nascer, ele falou aqui da água e ele fala do Espírito. Se a gente não dá um mergulho, e como a gente, né, a palavra de Deus fala que quando você mergulhar e você vai levantar um novo homem, aqui ele está querendo dizer mais ou menos isso. Você tem que mergulhar, você tem que nascer de novo, esquecer tudo que você já tem aí construído na sua mente, das coisas erradas que o mundo nos oferece, e agora daqui para frente, seguir um novo. E talvez esse é um pouco difícil, talvez a gente fale assim, não, renascer seria mais fácil, porque eu já tenho minhas experiências e vou só tentar melhorá-las. Mas aí Jesus não convidou Nicodemos para renascer. Ele falou, não, você vai ter que nascer de novo. Esquece essas coisas que você tem aprendido, o que você tem falado, ou que tem escutado. E agora entenda o que eu trouxe para você. A nova aliança está acontecendo nesse momento. Vocês vão ter que entender que agora vocês fazem parte da nova aliança. Vocês têm que entender que agora o Filho de Deus está na sua frente e que você tem que entender que já não é mais as leis que os homens estão aplicando da forma que eles querem. Porque a lei ela só veio diante por causa do pecado, não é isso? A lei veio porque existia o pecado. Se não tivesse o pecado, não ia ter a lei. Então, por causa do pecado, a lei foi constituída. E aí Jesus vem e ele fala assim, agora é uma nova aliança. Do jeito que vocês aplicam, está tudo errado, não foi assim. Não foi bem assim que era, né? E na época da lei, era dente por dente, olho por olho, dente por dente. E agora já não é mais dessa forma. Então, antes falava, olha, quando alguém te fizer dar um tapa, você deu outro, né? Se é dente por dente, olho por olho. Agora ele fala, se você der um tapa, se você ganhar um tapa, vira o outro lado. Não é assim? Então ele veio falando coisas que eles estavam acostumados a quê? Apedrejar, levar para prisão, e não tinha perdão, não tinha conversa, era do jeito que eles queriam. A gente compreende que não era bem assim, óbvio, não era assim a lei que Deus deu para Moisés. Mas eles foram usando, como a gente falou no começo, conforme os interesses deles. Agora pensa diante de um povo que estava uma bagunça, né? Porque ninguém compreendia mais o que era certo, o que não era, o que podia e o que não podia. E eles queriam de todas as formas fazer com que a lei, que já não era mais de Moisés, já era a lei deles, porque era uma lei melhorada de uma forma pior para eles, melhorada para eles, mas o povo era o pior jeito que eles aplicavam a lei. E aí Jesus veio para quebrar tudo isso. E aí ele vindo para quebrar, ele tira os poderes dos outros, né? Dos fariseus que estavam ali e se colocava como o próprio Deus. Eu estou abaixo de Deus, né? Quantas vezes a gente não vê isso falando, porque eu estou abaixo de Deus. E realmente, se a gente for nascer de novo, a gente se colocar nessa posição, que a gente tem que buscar cada dia a palavra de Deus e trazer esse entendimento para nós. E o que você errou ontem, hoje você procurar não errar mais. O que você fez, hoje você não fazer mais. O que você falou, hoje você não falar mais. Aí você está nascendo de novo. Agora você não pode falar, eu errei, igual eu falei da semana passada, que eu fiz o algo, e aí você não pode dizer assim, olha, se eu errei, você me desculpa. Lembra que eu falei isso, quem estava aqui? Amém. Aí eu disse, não, você não fala desse. Você vai pedir desculpa para alguém, não chega, olha, mas se eu fiz algo para você, você pode me desculpar? Não. Aí você está querendo dizer para a pessoa que você não está arrependido do que está falando. Que você não fez nada, olha, Bruna, se eu fiz algo para você, você me desculpa. Estou querendo dizer que, olha, para mim eu não fiz nada para você, mas se você está achando que eu fiz, então eu estou pedindo desculpa. Não é isso que dá isso entender? E não é dessa forma, a gente tem que ir e pedir perdão, tem que pedir desculpa, sem você colocar o se, né? Se eu fiz, se eu não fiz, você me perdoa. Então aqui, o nascer é como se a gente deixasse as coisas que nós já temos, que está gravada na gente, que já está assim, como se fosse um estigma, né? Você já traz isso dentro de você. E nós trazemos isso, que a gente já tem aquele orgulho de ir pedir perdão, de refazer o que tem que ser feito e começar novamente, como eu falei com esse copo de água, exatamente isso aqui, você desvaziar e começar de novo. E várias áreas da nossa vida, tanto no nosso casamento, como com os filhos e pais e filhos, com os vizinhos, com o local que trabalha, né, os parentes, enfim.
tudo a gente vai ter que recomeçar. Melhor não é recomeçar, hein? Porque sabe o casamento quando você recomeça? Mas que você pede perdão, a mulher vai estar sempre com o pé atrás dos homens. Vamos falar, eu mulher, vou falar agora dessa parte. Então, se você acontecer algumas coisas que a sua mulher não gostou e que já vem anos pendurado isso, você pode ter certeza, ela te perdoou, mas vai ter sempre um pinguinho fora quando você pisar na bola. Então, tem que sempre convidar a família, convidar a sua esposa, convidar seu esposo a nascer de novo. Principalmente nós que somos, né, que cremos em Jesus, cremos em Deus. Então, a gente aprende aqui, quando nós erramos com aqueles que nós amamos, então não convida para recomeçar. Porque ele vai lembrar que você pisar um pouquinho na bola. Sempre que tiver algo que não está legal, ele vai falar assim, olha, mas enquanto você fez aquilo? Então convida a sua esposa, o seu marido, os seus pais, os seus filhos a nascer de novo. Estou entendendo a mensagem? Porque se você convidá-los a nascer de novo, não vai ter mais esse respingo. Porque literalmente, se for nascer de novo para esse assunto, para esse algo que foi, né, vamos colocar na parte matrimonial, né, no casamento, algo que um feriu o outro, tão sério, que já vem anos e anos com aquele assunto, toda vez que algo acontece, bate naquela pedrinha, ou bate naquela aguinha que faz respingar tudo. Então convida um ao outro, não para recomeçar, e sim convida para nascer de novo. Aqui a mensagem de Jesus é que nós possamos nascer de novo em todas as áreas da nossa vida. Assim como pais, como filhos, como marido e esposa, como amigos, como pessoas lá fora, a gente tem que nascer novamente. Porque o renascer sempre vai respingar algo na nossa vida. Deu para vocês compreenderem isso? E aí, a partir do momento que a pessoa que está do teu lado, a tua família que está do teu lado, às vezes quantas famílias que não estão aí totalmente destruídas, é um de um lado, outro para o outro, é droga que entra, muitas coisas acontecem. E aí não tem um pilar ali na família para falar, não vamos recomeçar, mas vamos nascer de novo. E o nascer de novo é deixar tudo para trás e realmente agora aprender conforme tem que ser. Para que não venha esses respingos na nossa vida. Porque cada vez que erramos com alguém, sempre vai ter respingo. Sempre tem uma mancha. Não é assim? Toda vez. Ou se a gente falou algo para um pai, uma hora ele vai falar, mas você falou comigo aquele dia desse jeito. Né? Se você repreende o filho e fala, não fala assim. Aí ele fala, mas você falou comigo aquele dia. Então é sempre ter respingo. Você fala, nossa pai, mas eu te pedi perdão. Mas você não pediu para nascer de novo. Mas sempre tem respingo, assim como no casamento, em qualquer área da nossa vida. O que a gente precisa, o que eu aprendo hoje com essa mensagem, é a gente procurar nascer de novo em todas as áreas, para que a gente não deixe respingo, nem na nossa vida, nem na vida do outro. Para que, lembra que uma vez a gente falou aqui, muito tempo atrás, para que nós possamos ser sombra das pessoas, e sendo sombra você não pode ser peso, porque às vezes muitas pessoas são nossos pesos, mas 80% dos nossos problemas somos nós que causamos. Hoje chegou um paciente no consultório e ele falou, ai, só pior, doutora. Eu falei, bom dia, tudo bem? Ele, mais ou menos. Aí eu pensei, será que é dor de dente? Aí eu falei, por que mais ou menos? Aí ele falou assim, só pior. Aí eu falei, é? Aí ele sentou. Aí eu falei assim pra ele, sabia que 80% dos nossos problemas somos nós mesmos que provocamos? Aí eu falei assim. Aí ele olhou e eu falei assim, sabia disso? Eu pensei, agora ele vai xingar. Aí ele falou assim, bom, já que você tocou nisso, doutora, eu vou falar. A minha carta venceu e agora eu não consigo mais dirigir e está demorando para eles me liberarem minha carta. Começou a explicar. E eu falei, tá vendo? Por que você não viu isso antes? Não falei, 80% dos problemas é esse. 80% somos nós mesmos que causamos. E é bem assim, né? Antes eu falava assim, olha, 80% ou 50% eram as pessoas que causavam os problemas para nós. Falavam, já percebeu que são as pessoas que trazem os problemas? Não, aí se você for ver, não. Somos nós que causamos os problemas para nós mesmos. E quando as demais trazem o problema para a gente, que é desse tamanhozinho, aí nós fazemos ele desse tamanhozinho. Não é assim?
A gente transfere. Em vez de a gente tentar respirar e pensar qual vai ser a solução para esse problema, não. A gente aumenta o problema. E se é familiar, então, eu não sei o que eu estava assistindo, que um falava, outro falava, acho que aquele programa da Record, que a Jéssica estava assistindo, eu passei, aí um falava, outro gritava, um falava, outro gritava, um falava, outro gritava. Eu falei para a Jéssica, nossa, dá até nervoso de ouvir. Porque não tem ninguém ali para solucionar o problema. Mas só tem um fala, outro fala, um fala, outro fala, um fala. Sabe aquela coisa? Às vezes quando em casa acontece, né, entre eu ou uma das meninas, né, vamos dizer, a Jéssica. Aí fala, aí eu falo, não, chega, vamos para a solução. Aí a Jéssica fala, solução. Aí ela até fala, nossa, mas isso é chato. Aí eu falo, não é que se não for para a solução, o assunto se estende. Não é assim? É todas as nossas áreas. Aí a Jéssica é muito boazinha, ela vai para a solução, né, filha? Aí ela vai para a solução. Mas quer que ele fique nervoso, eu falo, chega, solução, vai a solução. Mas não é bem assim. Se você não ir para a solução, o negócio só vai engrossando. Quantas vezes lá atrás, bem lá atrás, eu e meu esposo brigava e falava e não resolvia nada. Pronto, cansava cada um um lado e pronto. Quantas vezes? Eu não sei se vocês ou só eu passei por isso. Mas quantas vezes, não é? Um fala, tu fala. E aí não se resolve. Aí com o tempo mais pra frente, aí a gente começou a falar, então, qual é a solução? Já começamos né? A maturidade chega, aí você fala, não vamos mais ficar jogando ping-pong. Eu falo, tu fala, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá. Não, vamos agora pra solução. E quando a gente começa a querer a solução, a gente quer nascer de novo. Para que a gente não erre de novo e não aumente e não machuca mais um ou outro. São essas coisas que a gente tem que buscar na nossa vida. Aqui eu deixo essa mensagem, né? Depois vocês podem estar lendo um pouco a mais, porque ainda tem mais sobre Jesus falando com Nicodemos. E se Nicodemos, que já é um homem tão experiente e inteligente na palavra de Deus, ele não compreendia, às vezes esse compreendimento também falta nas nossas vidas. É o compreendimento, exatamente são essas compreensões que faltam da gente entender um ao outro. Porque a gente sempre vai deixar a nossa razão na frente. Né? Mais que, às vezes, o outro está errado, mas a gente não sabe só escutar, esperar o momento dele, esfriar. Eu praticamente quase nunca soube fazer isso. O mestre, às vezes, eu nem é puxando o saco dele, não, você sabe que eu não puxo. Mas muitas vezes ele tinha mais paciência de ouvir. Mas só quando eu ficava bem nervosa, né? Aí ele falava, opa, melhor ficar quieto. Aí ele só escutava. Aí às vezes a gente fala assim, e aí, não vai falar não? Não é assim? Aí parece que vai te dar nervoso porque a pessoa não fala. Mas o mais correto é a gente, quando estiver em qualquer situação, primeiro você ouvir. Quando você vai ouvindo, você vai respirando, você já vai olhando e pedindo uma solução. Porque não adianta a gente querer debater. Porque só vai ferir um ao outro. E se for problema que você tem que resolver, você não vai resolver. E se for bênção que vai vir, você vai perder. Porque às vezes a pessoa que você está discutindo lá na frente, ela pode ser também uma bênção para você. Ela pode te levar para lugares que só você não consegue ir. E de repente ela pode ser um network para você, ela pode ser uma porta aberta para você. E você está discutindo com bobeira que você poderia já resolver. Às vezes falta na gente humildade e um pouco de sabedoria. Né? Pode dizer muito. Muitas vezes falta sabedoria da nossa parte. Que aí depois você vai embora e coloca a cabecinha no travesseiro. Eu sou uma que faço muito isso. E pensa, nossa, por que eu falei desse jeito? Por que não poderia ser desse jeito? Por que agi assim? Porque foi por impulso. Porque os impulsos da nossa vida impedem da gente nascer de novo. Porque o impulso impede de você olhar onde está errado. A gente só quer apontar o erro do outro, mas não consegue mencionar os nossos erros. E sempre os dois lados estão errados. Eu lembro muitos anos atrás, o mestre sempre dava conselho, ele falava para mim, vamos junto. Eu falei, não vou não. Não vou não porque eu falava, porque se o marido fez alguma coisa, eu vou falar para ela, separa desse traste. Eu falava bem assim, eu falava desse jeito. Aí ele falava, nossa, você não pode ser assim. Eu falei, então não vou. Mas na realidade, hoje eu falaria outra coisa, né? A gente fala, o casal tem que renascer de novo. Tem que sentar, tem que ter diálogo, tem que conversar.
Tem que parar de ficar jogando ping-pong, um fala aqui, outro fala lá, outro fala aqui, outro fala lá. Porque senão a gente nunca vai chegar no denominador. Eu estava ouvindo uma palavra que eu achei bem séria. Sabe por que muitas vezes os casais acabam tendo muitas brigas, e eu concordei? Porque no início do casamento, do namoro, eles já nem conversam um que um quer, o que o outro quer. Né? Às vezes o casal ele quer, igual o mestre falava para mim que ele queria 10 filhos. Eu ficava quieta, mas eu sabia que eu não ia ter 10 filhos. Mas ele falava, olha Simone, ele falava para mim, olha, eu vou querer ter muitos filhos. Na verdade ele não falava quantidade, né? Mas ele falava, eu vou querer ter muitos filhos, um dia eu vou ser pastor. Ele falava essas coisas quando eu namorava. Ele falava, um dia eu vou ser pastor, um dia eu vou ter filhos, eu vou ter casas de aluguel. Então quando eu namorava, ele já falava essas coisas para mim. Eu não falava muita coisa, eu só ia na onda dele, né? Mas ele já tinha uma estrutura, já era um homem e tal, e ele falava. Então, quando a gente lembra, ele falava que ia ter casa de aluguéis, um dia ele ia ser pastor e que ele queria ter muitos filhos. Só muitos filhos que ele não conseguiu realizar. Que aí eu cortei. Isso, é aqui. Conseguiu, tá vendo? A palavra tem poder. E aí, por que às vezes o casal ele acaba tendo várias encrencas, né? Porque o marido quer ter filha, a esposa não quer ter filho, eles não conversam, eles não chegam no denominador comum. E aí vão passando anos e anos nessa discussão. O filho é só um exemplo, né? Mas são tantas outras coisas, se a gente for colocar o que a gente passa no casamento, e tudo coisas que ficou 1 ano, 2 anos namorando, aí depois teve o noivado, e teve todo esse período de tempo para poder reestruturar o casamento e não teve. Tá certo que teve uns que casou em 1, 2 meses e tal, né? Não deu muito tempo, mas no início de casamento também já dava para estar fazendo essa reestrutura. Tem coisas que a gente vai começar a nascer de novo depois de muitos anos, né? Que vai reestruturando o casamento, o modo de ensinar as crianças, o modo de falar, o que você pensa, o que não pensa. É só com o tempo. Infelizmente, quando a gente faz isso só com o tempo, a gente já sofreu o tempo inteiro. Eu sempre falo, né? Quando alguém vem falar comigo, principalmente pessoas que estão iniciando um casamento ou um namoro, sempre falo para ambos os lados não ficarem se ferindo. Eu falo, porque a mulher ela é igual ao oceano, ela guarda cada pinguinho que você deixar para trás. Do homem eu não falo muito não, porque eu falo da minha parte. Não é assim? As mulheres, no geral, né? Na maioria, não generalizando, mas na maioria, ela vai guardar todos os respingos que teve durante anos e anos. E mais que você diz que faz, eu faço assim, porque antes o meu esposo falava assim, eu fiz de tudo. Quando ele falava para mim, eu vou mudar então com você, eu vou melhorar e tal, né? Eu, tá bom. Aí vamos supor que ele fazia 2 semanas a minha vontade, entre aspas. Aí ele falava assim, eu fiz de tudo. Aí eu falava para ele, você fez seu tudo, não meu tudo. Então o homem também tem essa mania, né? Fala que fez de tudo, que tudo ele já fez. Aí eu falo, você fez o seu tudo, mas não fez o meu tudo. Aí eu falo para os maridos aqui hoje, né? Você já perguntou para sua esposa qual é o tudo dela? É uma forma de você nascer de novo no seu casamento. É perguntar para os internautas aí também. Se você já fez o seu tudo. Porque às vezes a gente faz o tudo, mas o meu tudo, não o tudo do outro. É o que eu falava para o meu marido. Falou assim, você falou que fez seu tudo. Mas você perguntou para mim se você fez o meu tudo. E é assim, né? 2 semanas eles já cansam. Já fala que fez tudo. Não é assim, Bruna? 2 semanas eles já falam que fez tudo, já estão cansados. Não é bem assim? E é nessas conversas que a gente vai aprendendo. Porque aí quando você entende, quando eu comecei a falar isso, meu esposo começou a parar de falar que ele fazia tudo. Porque eu falei que ele estava fazendo tudo dele, mas não o meu tudo. E eu falava para ele, pergunta para mim qual é o meu tudo. Aí ele trocou a palavra, esse tudo ele já não falava mais. Quer ver a gente ficar irritada, né? É o marido fala, mas eu fiz de tudo por você. Olha, eu tenho mudado por você, eu tenho falado, eu tenho feito. Olha, eu estou tentando não te agradar, mas eu não consigo. E eu falava para ele, não, você está tentando me agradar ao seu agrado, não o meu. Né? Então, são dessas formas que a gente vai nascendo. Olha, eu já estou me expulsando, internautas.
que a gente vai nascendo de novo em todas as áreas, né? O casamento é só um exemplo forte, mas é com os irmãos, né? Que a maioria aqui tem os irmãos tudo casado, que às vezes o convívio é um pouco mais diferente do que quando estava, né, na casa dos pais, e às vezes a gente fala, poxa, mas eu fiz de tudo para dar com a minha irmã, para dar com o meu irmão. Será que você fez o seu tudo ou você fez o tudo que realmente ele precisa? Né? Eu sei que tem alguns irmãos que são parada dura, que eu também tenho, eu sei como que é, e às vezes você tem que fazer o tudo, mais tudo, mais tudo, e não vai ser o suficiente, está tudo certo, mas a gente tem que continuar. Mas é exatamente isso. Toda vez que você achar que qualquer área da sua vida você fez tudo, procura ver se esse tudo é o seu ou é o tudo que realmente a outra pessoa precisa. E dessas formas a gente vê como a gente começa a nascer de novo. Porque o nascer de novo aqui é você ter uma nova vida, uma nova perspectiva, um novo olhar e deixar o nosso achismo para lá e poder viver de uma forma melhor. Quero falar para vocês que na semana que vem nós vamos começar o nosso culto nas quarta-feiras e nós vamos ter um projeto aqui no nosso culto, que é palestra, que eu deixo bem claro, que vai ser sobre série. Então, eu estava na praia, quando eu vou para a praia é um perigo, porque Deus sempre fala muito comigo, com o meu esposo, e dá muitas ideias, né? Eu volto cheio de ideias, cheio de trabalho para a Paloma, para a Jéssica. Eu volto com muitas ideias quando eu vou lá para a praia. Porque a gente desliga, né? Na realidade, não é nem estar no mar, não é isso. Quando você está andando, você está ali na natureza, você desliga de todos os seus problemas e parece que a mente flui assim de uma forma muito legal. E aí a Paloma fala, cada vez que eu volto, tem mais trabalho para ela. Fala, Paloma, já tem um monte de ideias aqui, surgiram, tal, do consultório, e da igreja não foi diferente. Então a gente vai começar na semana que vem a série, e a série vai ser sobre o livro de Mateus, tá? Então a gente vai começar bem da genealogia mesmo, depois do nascimento de Cristo, vai ser passo a passo na nossa série, para a gente estar estudando tudo Mateus. Eu gostei muito que Deus me deu essa estratégia para iniciar, porque na realidade essa palavra que eu falei para vocês hoje saiu assim, nos últimos minutos, 45 minutos do último tempo, sabe como é que é? E todas as vezes que eu venho de quarta-feira é mais ou menos isso. Tenho uma hora para começar o culto e que Deus me dá a palavra, e aí eu queria preparar um pouco mais. Eu sei que tem pessoas aqui que são maravilhosas, que nem precisam ficar se preparando tanto como eu, mas eu preciso, e como o meu é palestra, eu tenho que me preparar mais ainda, né? Eu sei que tem aqui o pastor Marcelo, que chega aqui, ele arrasa, ele precisa se preparar muito, o meu esposo e tantos outros aí que chegam aqui e falam, Deus, né? Usa, mas eu preciso me preparar e gosto também, sei que vocês também gostam, mas eu fico feliz porque eu já sei o que eu vou falar na semana que vem. Não preciso mais ficar, eu só espero que venha a palavra. Se eu posso chegar semana que vem e não vir a palavra, eu ia falar, você tem agora. Mas a gente vai começar com a série, então, e vamos conhecer mais profundo sobre o livro de Mateus, tá bom? Então, semana que vem a gente vai começar a série e vamos falar assim, olha, nós lemos o livro inteirinho e depois cada vez que a gente terminar um livro, a gente vai começar outro. Quem sabe um dia a gente lê a Bíblia inteira, né? Amém, né? Então vamos estar trabalhando dessa forma. Eu vou chamar o apóstolo para mim aqui. Falou, mas nem separou um louvorzinho hoje, né? Hoje, pessoal, eu deixei desde as 3 horas da tarde livre. Mas não sei, hoje está chovendo, o povo deu uma dor de dente nas pessoas e gente com muita dor chegou lá e fiz muita extração hoje. Aí acabou até o louvorzinho, o mestre passou. Agradece a Adriana Nogueira, na semana dela. Adriana